O Maré até o momento não tinha apresentado pra gente nada de quão grande era o seu poder, principalmente dentro de um duelo, né? A gente sabe que assim, vimos ele usar magia pra poder camuflar a tumba de Nazarick no início, lá que ele moveu as terras e tal, vimos ele causar o caos e a destruição toda do reino Restiz, mas dessa vez, cara, foi o poder maciço dele em combate puro, mano a mano, tá ligado? Contra Antillion, agora ele botou pra quebrar em cima das ZX Etsumei, né? O Maré literalmente deu uma surra, mas uma surra daquelas bem dadas. Então vem comigo que a gente vai conferir toda essa surra, essa pancada, essa luta entre os dois aí, ponto a ponto, direitinho, a luta completa. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos recapitular um pouquinho do que aconteceu antes disso, justamente, por mais que a gente já tenha comentado em outros vídeos aqui, a galera que não assistiu pode entender como que tá acontecendo. O que estava acontecendo era o seguinte, o Ainz foi para uma missão secreta lá no Reino dos Elfos e levou os Guardiões, Aura e Maré, justamente porque ele sempre, veio falando na série há muito tempo que ele queria que os dois fizessem amizades com os Elfos e tal. O Ainz estava tentando, basicamente, tirar a população dos Elfos Negros dali para que eles migrassem para o Reino dos Feiticeiros, né, pro próprio Reino do Ainz. E acabou que ele descobriu no meio do caminho que a Teocracia estava atacando a capital do Reino dos Elfos. Então ele não queria que os tesouros caíssem em mãos inimigas, em mãos erradas, né? Ele se infiltrou na cidade do lado dos Gêmeos, da Aura e do Maré, com a intenção de saquear esses tesouros do Palácio Real. No entanto, ele acabou sendo descoberto pelo Rei dos Elfos lá e rolou uma batalha que terminou basicamente com a vitória do Ainz. A gente falou disso no vídeo passado. No entanto, cara, o Rei dos Elfos conseguiu escapar, levando o Ainz, que queria o seu equipamento, a enviar o Maré atrás dele para poder pegar o equipamento dele, enquanto ele e a Aura saqueavam o resto do tesouro. Mas enquanto isso acontecia, a Teocracia lançou um ataque para a capital específica dos Elfos com a intenção de terminar com essa guerra de uma vez por todas, simplesmente usando a parte mais ofensiva que ela tinha, que é a Antillion Heran Volsh, para assassinar o Rei Elfo, que era o seu próprio pai, a ZX Etsumei, né? No entanto, depois que a Antillion completou a sua missão de matar o pai dela, o Maré entrou na Sala do Trono. Supondo que seja um dos netos que o Rei dos Elfos tinha mencionado anteriormente, a Antillion começou a acreditar que ela era tia do Maré, sacou? Inclusive achando que o Maré era uma menina, devido a ele estar meio que travestido aí, né? Vestido de menina. Ela então jogou o cadáver do próprio Rei Elfo no Maré para tentar matá-lo, mas então o Maré se esquivou, surpreendendo a Antillion, iniciando uma conversa entre os dois ali. A Antillion ficou um pouco chocada quando o Maré se apresentou sendo um elfo do Reino Feiticeiro, lembrando do relatório do Astrólogo das Mil Léguas. Exatamente, ela disse lá que o Rei Feiticeiro tinha um elfo, e disse inclusive que talvez ele fosse um filho do Rei Elfo, que estava acompanhando o Rei Bruxo durante o massacre de Cartisplane. Mais uma vez, esse massacre aparecendo na história. Sempre falo que ele é importante, e vai ser melhor ainda pra frente. Antillion continuou a questionar o Maré então, mas tudo o que eles conseguiram foram algumas respostas gaguejadas que não revelaram nada além do Maré estar sozinho naquele local. Concluindo que não obteria nada dessa conversa, então ela resolveu agir, né? Apenas subjugar o Maré, sequestrar ele para poder interrogar ele depois adequadamente mais tarde. Então a ZX já fechou a distância entre eles dois e instantaneamente a Antillion balançou a sua foice tacando nas pernas do Maré. No entanto, essa foice foi bloqueada com o seu equipamento, o Shadow of Yggdrasil, que é aquele cajado que ele tem, se assemelha basicamente a um cajado simples e polido, né, feito de madeira preta retorcida. Mas, na verdade, esse cajado aí, apesar desse formato, ele é uma arma divina, muito poderosa. É, rapaz, as aparências enganam, meu parceiro, em tudo, literalmente, até a aparência do Maré engana que ele é menina, então... Embora surpresa por ser combatida tão facilmente aí, Antillion continuou balançando a sua foice como um animal sedento pela vitória, por sangue, querendo matar o Maré com tudo. Só que o Maré continuava desviando rapidamente dos seus ataques, enquanto ia cada vez mais para trás, tentando criar uma distância entre eles. Afinal, a foice é longa, né? Então ele precisa ir muito longe para não ser acertado. Percebendo a força do seu oponente, então, a Antillion concluiu que ela teria que resolver isso o mais rápido possível e desistiu de sequestrar o Maré, em favor de apenas matar ele e levar o seu cadáver para ser ressuscitado aí mais tarde. Porque, para quem não sabe, a gente tá careca de saber, pelo menos a galera que acompanha Overlord, que a Teocracia Slane tem plenas condições de fazer isso, já que ela possui os itens mundiais que os grandes deuses deixaram, os 6 grandes deuses, né, possuíram no passado, e com certeza tem itens que revivem lá. A falha no ataque surpresa significa que a luta agora se tornaria uma batalha de atrito,
pancada, tá ligado? Tendo concluído que o Maré agora é um lutador corpo a corpo. Antílone fica chocada quando ele fortalece a si mesmo com o poder de Gaia e a forma elemental da Terra, aumentando a sua força física e concedendo ao Maré resistência a todos os ataques cortantes e perfurantes, no caso da Zexi, que estava usando a foice. Não tendo ideia de qual classe esses feitiços se enquadravam, ela usou a habilidade do Inquisitor, que era a Denúncia Herege, e também a Sentence Herete, que aumentaria os custos do MP para o seu oponente e também as taxas de falhas de feitiço para os sacerdotes que acreditavam basicamente em deuses diferentes dela. Tomando a ofensiva então pela primeira vez durante a batalha, o Maré vai direto para o seu oponente numa velocidade incrível e balança o seu cajado contra ela. Basicamente, apesar de ser capaz de desviar facilmente do ataque direito, né, de boa, a Antílone opta por bloquear esse ataque com uma foice, justamente para sentir a extensão dos buffs que o Maré tinha colocado nele. No entanto, o golpe foi tão forte que ela acabou ainda sendo jogada no chão e forçada a usar as suas forças para afastar o Maré de lá. Com o Maré bem aberto agora, a Antílone balançou sua foice mais uma vez na barriga dele, justamente com as artes marciais, que era o grande passo do vento, o golpe com braço de aço e também o maior aumento das habilidades e o maior sentido de possibilidade também. Só que temos um porém, cara. Antes de perfurar os órgãos do Maré, o Maré usou a habilidade de counter instantâneo, então ele simplesmente derrubou a Antílone ali e ela não conseguiu fazer nada, ele counterou todas as habilidades dela. Usando as artes marciais de supressão da dor e grande passo do vento, a Antílone conseguiu recuperar o equilíbrio e aplica os primeiros socorros com os feitiços de terceiro nível de recuperação pesada para ela. O Maré, enquanto isso, usou um pergaminho contendo um feitiço de sexto nível, que era o Rio, para também se curar completamente da sua ferida que ela conseguiu relativamente causar nele. Observando então um pouco o progresso que estava acontecendo, que ela tinha conseguido fazer, que tinha sido desfeito pelo Maré, a Antílone mais uma vez atacou com a sua foice, só que dessa vez mirando no pulso dele, justamente porque cortou o pulso, meu irmão, sangue jorrou, ele ia morrer mais rápido do que qualquer outra ferida que ele tivesse. No entanto, o Maré atacou com o braço direito antes de balançar o seu bastão no seu oponente com o esquerdo. Foi aquele fingido, sacou? Tá ligado qual era? Incapaz então de evitar o ataque, a Antílone usou a arte marcial de reforçar a defesa maior para suportar esse golpe do Maré. Ainda assim, ela não podia negar completamente o dano que ela sofreu, colocando alguma distância entre os dois novamente aí no meio dessa batalha. A Antílone então descobriu que do jeito que estava, a batalha provavelmente terminaria com a vitória do seu oponente. Ela morreria, o Maré era mais forte do que ela. Enquanto ela considerou usar os feitiços infundidos na sua foice, o Maré questionou por que ela não estava atacando. E aí ela se sentiu provocada com isso e começou a usar suas artes marciais do Double Air Slash, do Steeled Arm Strike e do Flow Acceleration, justamente para disparar duas lâminas no ar indo na direção do Maré. No entanto, o Maré mais uma vez aguentou os golpes enquanto diminuía a distância entre eles aí e balançava seu cajado na direção da Antílone, o que ela conseguiu mal evitar mais uma vez. Galera, quando a gente está falando de força bruta, força física, o Maré é um dos mais fortes, se não o mais poderoso. Acho que, se não me engano, ele só perde por Gargantua, que é um gigante, mas força física, porrada bruta, ele é muito absurdo de forte, ainda mais com esses buffs que ele tá usando. Então, quando a Antílone recuou, o Maré continuou perseguindo ela e finalmente começou a usar os seus feitiços da foice, convocando 5 espartanos para lutar contra o Maré. Com os mortos-vivos ocupando seu oponente, a Antílone conseguiu pular para trás para poder prender ele, apenas para o Maré pular para fora do cerco e ficar mais distante. Como a Antílone ordenou que os espartanos atacassem o Maré, ele usou um pergaminho contendo um feitiço de Tempestade do Fogo para queimar severamente tanto ela quanto os mortos-vivos e acabar com isso daí. Era algo implacável. Os espartanos o atingiram com as suas lanças sem nenhum efeito, não causou dano no Maré por causa do nível dele, que é muito alto, e também porque o HP dele é absurdo e a armadura que ele estava usando ainda aumentava ainda mais a defesa dele. Olha só que coisa absurda. Agora, sabendo que apenas os seus ataques eram eficazes, a Zexi balançava sua foice nas pernas do seu oponente para tentar cortar as pernas dele fora. Só que ela acabou cortando uma das suas invocações no processo. No entanto, o Maré foi um pouco afetado por isso, e vendo uma abertura, ele balançou seu bastão na direção dela, embora um espartano na hora empurre ele para fora do caminho, então ele acabou não acertando a Zexi. Enquanto o Maré destruía os espartanos restantes com feitiço, a Antílone recuperava o equilíbrio, se levantava de novo, e vendo que o seu oponente estava apenas reagindo aos seus ataques, porque era justamente o que causava dano a ele, porque qualquer coisa que ela invocasse não ia rolar de nada, a Antílone então fingiu mirar no seu pulso antes de redirecionar o seu ataque para cortar o seu pescoço desprotegido. Porém, Maré mais uma vez forçou ela a voltar batendo nela com seu cajado, evitando de ser morto também.
Cara, a luta tava dinâmica, ele se reposicionou na batalha novamente e Antílone viu que os seus ataques mais uma vez não causou grande danos no Maré, porque ele conseguiu desviar, e sentindo o desconcerto do seu oponente, o Maré sugeriu que ela se rendesse. Então, enquanto a proposta estava sendo repugnada aí, a Antílone considerava brevemente que era preciso de uma saída para simplesmente fugir dessa situação atual. No entanto, ela concluiu que o seu oponente estava tentando ganhar mais tempo e atacou ele de novo, apontando a foice para o rosto do Maré, que ao invés de desviar, ele rebateu o ataque pela primeira vez desde o início da luta. Então, cara, as coisas seguem com um ataque próprio, usando o seu cajado, né, do lado do Maré, e a Zeshime, de novo, mal se esquiva usando mesmo as habilidades de maior evasão e o contador instantâneo. No entanto, cara, a Antílone aprendeu com essa troca de palavras aí, troca de pancadaria entre eles dois, que ela podia fazer com que seu oponente combata todos os seus ataques apenas mirando no rosto. Enquanto o Maré e a Antílone continuavam trocando golpes então, a Antílone considerou usar os seus trunfos. Mas a pergunta era o seguinte, agora era o momento dela usar os trunfos ou não? Depois de ser deslumbrada completamente por um dos golpes do cajado do Maré, ela concluiu que não dava para esperar mais, porque se ela esperasse isso podia acabar antes dela usar o seu trunfo. Então ela resolveu terminar a luta aqui, usando o seu primeiro trunfo, que era o objetivo de toda a vida e a morte. E ela podia usar copiando o Deus da Morte. Não é o Ainz que a gente está falando, tá? Ela copiou o Deus da Morte, que fazia parte dos 6 grandes deuses, porque ela tem a habilidade de usar os poderes deles a partir das armas. Qualquer arma que ela toca, ela consegue usar os poderes e absorver o passado deles, o aprendizado geral. Então, basicamente, a foice dela era a foice de um deles. Ela criou o Eclipse de Surshana através da sua foice, usando o seu talento de psicometria. Vendo o seu oponente usar essa habilidade, o Maré ficou em choque nesse momento. Tava, expressivo ali pela primeira vez na luta. A Antílone, então, usou o feitiço da morte instantânea justamente para atacar o Maré, o feitiço Morte, para iniciar a contagem regressiva então de 12 segundos da habilidade, após a qual ela seria ativada com uma taxa de 100% de sucesso. Ela mataria o Maré independente do que fosse. Agindo rapidamente, o Maré lançou então uma magia de auto-ressurreição, a Phoenix Flame. Ele sabia que isso ia acontecer antes de atacar o seu oponente e tentar desesperadamente acertá-la, porque se ele acertasse a Zeshime, cancelava essa habilidade dela. No entanto, a Antílone facilmente evitou os ataques do Maré, e depois que o tempo acabou, o Maré não morreu. Pois é, aparentemente isso não teve efeito nele devido à ressurreição que ele lançou anteriormente em si mesmo. Tava suave, tava tranquilo, fazendo com que a Zeshime congelasse nesse momento, ficasse em choque com seu trunfo sendo basicamente bloqueado. A Antílone mais uma vez foi atingida e caiu no chão nesse momento. Tendo seu trunfo falhado, ela concluiu que a batalha estava perdida, não tinha mais o que ela fazer. E, mano, a contragosto ela decidiu fugir disso. Para criar então uma abertura, ela usou um segundo trunfo, que era o Erranjar, invocado usando a sua classe de Lesser Valkyrie. Esse era basicamente o boneco que replica a Antílone, né, para poder lutar. É basicamente o que a Shallter usou contra o Ainz também, essa habilidade já foi usada por ela. Mais uma vez chocado então, o Maré responde convocando o Elemental da Terra, apenas para sacrificar esse Elemental como um Elemental gacha para convocar um outro Elemental mais forte ainda. É tipo um Magic da vida, tacou a cartinha para invocar outro cara. Então, confundindo a criatura com a invocação assassina do Rei Elfo, no D100, a Antílone mais uma vez começou a especular sobre toda a verdadeira identidade do Maré, conectando todos os pontos. Ela então chegou a uma conclusão aterrorizante, de que a Teocracia Slane estava acelerando a sua guerra com o País dos Elfos e fazia parte do plano do Rei Bruxo para anexar a nação, além de ajudar os Elfos e instalar o Maré como um novo governante fantoche. Acreditando nisso, a Antílone achou que tinha caído em uma armadilha, e ela mais uma vez considerou fugir enquanto o Maré oferecia outra chance para ela se render. Cara, ela podia ter se rendido há muito tempo já, só que ela concluiu que tudo que ela podia fazer nesse momento era simplesmente frustrar, acabar com a trama do Rei Bruxo, ou então morrer tentando, e correu na direção do seu oponente, enquanto o Erranjar também fez o mesmo com o Elemental da Terra. No entanto, galera, mais uma vez, o Elemental assumiu a postura defensiva para proteger o seu mestre, o Maré, levando ela a atacar os dois ali, os dois começarem a atacar, e enquanto a Antílone usou o seu Erranjar e continuou lutando contra o Elemental da Terra, ela percebeu que o Maré aparentemente estava fugindo, entre aspas, né? Ela achou que ele estava fugindo, fazendo com que ela concluísse que ele devia estar chegando no seu limite. Mas tá bem longe disso, galera. Porra, o que tem de mana dentro do Maré é absurdo. Então, basicamente, ele se virou nesse momento e usou seu MP restante para ativar o trunfo da sua classe, Disciple of Disaster, discípulo do desastre, simplesmente liberando uma corrente de energia que superava até mesmo os feitiços de Tier Super. Enquanto ele destruía instantaneamente o Elemental da Terra, o Erranjar e a Antílone conseguiram resistir à habilidade por um tempo através da pura força de vontade,
mas no final das contas não deu, até que ela finalmente perdeu a consciência depois de receber esse choque. Devido à capacidade da Antílone de usar tanto o objetivo de toda a vida é a morte, quanto o Erangel, o Maré acreditava que ela poderia ter observado a luta do seu mestre com a Shallter, né, do Weiss com a Shallter, e ter copiado as habilidades mais poderosas que rolaram ali. Mas esse não é o caso, né? Já foi explicado que na verdade é por causa dos antepassados dela, porque um dos 6 grandes deuses eram simplesmente um necromante também. Então, basicamente, ela tem essas habilidades igual o Einstein, né? Próximo disso. O Maré, então, decidiu priorizar a sua recuperação sobre a do cadáver do Rei Elfo Decem e simplesmente carregou ela para fora da Sala do Trono. Ele pegou o corpo, na verdade, da Antílone. Nesse momento, ela mandou a mensagem, né? Avisou pro Ainz e a Aura. E aí, o Ainz e a Aura vieram rapidamente até o Maré. Ao ser informado de tudo que aconteceu, o Rei Bruxo abriu o seu gate, o portão, e fez com que a Entoma levasse inconsciente a Antílone para a prisão congelada de Nazarick para um interrogatório. Mas, porém, entretanto, todavia, o Maré alertou pro próprio Ainz e para as outras pessoas ali, e cara, a Neuronist Penkill provavelmente não seria capaz de conseguir conter a Zexi lá dentro não, e não ia dar mesmo, levando então o Ainz a colocar a Aura no comando do guarda, né, simplesmente da prisioneira, porque ela era muito mais forte. O Rei Bruxo, então, e os gêmeos usaram o portal para deixar o castelo real dos elfos, e embora o Ainz estivesse pouco desapontado com as coisas que tivessem acontecido, principalmente do Maré ter deixado para trás o cadáver do Rei Elfo com todos os equipamentos dele, eles conseguiram saquear os outros tesouros que eles queriam, enquanto a morte do Rei Elfo permitiu que a teocracia conquistasse a capital élfica. A captura da Antílone também provou ser uma coisa desastrosa para eles. Usando Control Amnésia, o Ainz leu a mente da Zexi e descobriu que as escrituras negras estavam por trás de toda a lavagem cerebral da Shallter. Enfurecido com isso, o Rei Bruxo então convocou a Albedo e ordenou que ela preparasse tudo, simplesmente parasse todas as operações que ela tinha e se preparasse para uma guerra em escala gigantesca contra a teocracia Slender, cara. E provavelmente essa vai ser a maior guerra que a gente vai ver em Overlord, maior até do que a destruição do Reino Restis inteiro, tá? Foi uma nação. Agora pode ser um momento onde o nosso Caveirão vai enfrentar uma nação digna, com força para lutar contra ele. E eu espero muito disso aí. Aliás, todos nós esperamos, né? Esperamos que o Titio Maruyama continue escrevendo e traga logo esse volume novo pra gente, que não aguento mais esperar, cara. E você, eu sei que também não. E se você tá nessa mesma vibe que eu, aproveita, deixa o like aí. Vamos fazer uma corrente do bem aqui, mas se ajudar e fazer com que Overlord seja revivido, seja trazido de volta aí e não acabe agora. Continue tendo mais volumes aí, porque ele tá firme e forte no coração de todos nós. E para não perder mais nada, mais nenhuma novidade de Overlord, você precisa estar inscrito aqui no canal, cara. Você tem que estar inscrito, tem que estar com o sininho ativado, porque assim você recebe as notificações e fica por dentro de todas as novidades dessa obra incrível que com certeza vai lançar muito mais. Tamo junto sempre, família. Forte abraço, beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!